tão precioso, como eu agradeço a Deus e agradeço muito o meu querido amigo, pastor Aloysio, pelo privilégio de coração, agradeço mesmo. Queridos, nós estamos falando sobre os princípios da fé bíblica e nós já falamos sobre vários itens, mas antes de falarmos do próximo item agora, eu gostaria de mencionar algo. No intervalo, um irmão me perguntou sobre uma história que ele ouviu, é uma história verdadeira, inclusive aconteceu na Coreia, de duas irmãs que falaram assim: olha, Pedro andou sobre a água, nós também podemos andar. E era um rio, uma correnteza muito grande. Então elas foram andar em cima da água, pela fé, depois de orarem muito e unir as mãos em muita fé, e elas se afogaram. Ele falou: isso foi fé bíblica? Ou se não foi fé bíblica, o que foi? Ah, isso é muito boa pergunta que ele fez. E eu quero aprofundar nisso. E não só nesse estudo agora, mas nos outros estudos vocês vão estar entendendo cada vez mais, para nitidamente poder saber, olha, isso é fé bíblica, isso não é fé bíblica. Isso não funcionou pela palavra, tudo indica por causa disso. Não é que nós temos que ter todas as respostas, não, nós estamos aprendendo e crescendo ainda, mas tem coisas que Deus quer que você compreenda da palavra dele, e uma dessas coisas são os princípios da fé. Deus quer que você entenda os princípios da fé, amém? Então, vamos falar sobre o próximo princípio, que é esse aqui, olha só: porque a intimidade com Deus e a oração não podem ser separadas dos princípios de fé. Por que isso? Vamos ver profundamente uma coisa aqui, queridos, que eu creio que tem sido uma das falhas em muitos ensinos de princípio de fé pelo mundo afora, porque não tem incluído esses dois princípios da intimidade com Deus mais profundamente e da oração. Você vai ver na medida que nós vamos estudando esses princípios. Vamos olhar em Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Agora, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Elias é tido aqui como um homem justo. A Bíblia fala: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele dá o exemplo de Elias. Quem já estudou a vida de Elias sabe que Elias teve vários problemas emocionais, problemas em que ele realmente não foi nenhum pecado grave, mas ele fugiu de uma mulher que queria matá-lo, a rainha Jezabel, e depois ele pediu a morte, queria morrer, e enfim, ele não era um homem perfeito, mas a Bíblia chama ele de justo. Por quê? Porque ele era justo não pelos seus próprios méritos, mas pela graça de Deus. As pessoas antes da morte e da ressurreição de Jesus eram justificadas também pela fé. Elas olhavam para frente, como se fosse para aquilo que Jesus faria um dia por elas. Então ele também foi justificado pela fé. Elias era um homem justo. Nós também somos justos se você e eu já entregamos a nossa vida a Jesus. Nós somos justos. A Bíblia fala que somos justos, somos justificados pela fé. Diga: eu sou justo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que você não será mais justo lá no céu do que você é aqui na terra? Você já é totalmente justo. Você será mais santo, cada dia nós vamos crescer em santidade, mas mais justo não, você já é totalmente justo, porque nós somos justos, não pelos nossos méritos, mas nós somos justos pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Então diga: eu sou justo. Agora ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em outras palavras, ele fala assim: olha, quando um justo ora, ele ganha resultados. Quando um justo ora, ele pode orar e ganhar resultados. Como orar então e ganhar resultados? Aí ele dá o exemplo de Elias. Ele fala: Elias orou
com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. O problema, irmãos, que essa oração nós não temos na Bíblia. Essa oração que ele fez para que chovesse. Não tem, senão a gente podia estudar a oração para ver como ele orou para ganhar resultados. Mas não tem essa oração na Bíblia. Mas continua, o próximo versículo. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Esta oração nós temos na Bíblia, graças a Deus. Esta oração, onde ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos, nós temos. Então vamos estudar esta oração, para nós podermos aprender como orar e ganhar resultados. Vamos lá então. Agora eu vou pedir que, sim, não é ainda, mas lá na frente, quando for aqui no telão, nós vamos só parar no meio. Tem uma que está diferente. Foi preparado diferente. Você vai ver na hora. Então vamos lá. Por que a intimidade com Deus e a oração não podem ser separados dos princípios de fé? 1 Reis 18, 41 a 42. Vamos ler esse texto todo primeiramente. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Agora, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Agora, é nessa aqui. Nessa aqui só... Para aí. Bom, já viu que era diferente, né? Esse slide aí. Porque, veja bem, porque agora eu quero que você faça veja essa aqui. Aperta mais uma vez. Tá. Qual foi a primeira coisa, aparentemente, que Elias fez? Antes dele dobrar os joelhos lá em cima do Monte Carmelo. O que ele fez? Antes dele orar. Leia esse versículo, por favor, em voz alta. Vamos todo mundo ler. Então disse Elias: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Queridos, quando eu primeiro vi esse texto, eu realmente pensei: olha, esse é o primeiro segredo para orar e ganhar resultados. Tem que primeiro declarar a palavra da fé. Mas será que foi a primeira coisa que ele fez mesmo? Não foi. Porque tem um versículo que nós não lemos ainda. Vamos ler agora. Olha o próximo versículo. Está lá no começo do capítulo. Capítulo 18, mas no primeiro versículo fala: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora, queridos, isso para mim revolucionou minha vida de oração e até os princípios de fé que eu já sabia e praticava, mas às vezes eu tinha uns pontos de interrogação nos princípios de fé, porque às vezes eu não entendia certas coisas, tinha coisa escrita na palavra e eu não via tudo aquilo acontecendo ainda. Eu comecei a entender um negócio seguinte, que eu estava interpretando a coisa desse jeito. A primeira coisa que é para fazer, como Elias fez: já estou ouvindo a chuva, vai declarando a fé. Mas não pode fazer isso se não tiver uma palavra do Senhor primeiro. Então, número 1, vamos ver, número 1 aqui agora, o próximo passo. Receber uma palavra de Deus. Diga: receber uma palavra de Deus. Uma das coisas que mais me revolucionou, para me poder entender até mais profundamente os princípios de fé, foi isso aqui. A fé, ela vem, diz a Bíblia em Romanos 10:17, por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra para palavra tem 2 traduções do grego. Uma seria logos, que é a palavra escrita. O outro é rema,
que é a palavra falada, a palavra que queima no coração. Agora, veja bem, aqui nós ainda estamos só no número 1, então fique tranquilo que nós vamos demorar um pouco aí nesses 3 números, tá, queridos? Então, eu só quero que você entenda uma coisa aqui. Muitas vezes a pessoa chega e fala assim: está aqui na Bíblia, aqui, está aqui. Então, pode aplicar a fé e receber. Só que ela não está tendo fé viva lá no coração, porque por falta de um relacionamento com Deus, por falta do Espírito Santo avivar essa palavra. Ela é só uma letra, e não é uma letra viva, não é uma palavra viva, ela só ficou em logos, ela não se transformou em rema no coração daquela pessoa. Então não gera fé viva e verdadeira aqui dentro. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque isso aqui tem sido uma das coisas que mais tem intrigado as pessoas. Porque eu estava certo, está aqui escrito na Bíblia: pela chaga de Jesus eu já fui curado, e eu acreditei isso no meu coração, eu falei isso com a minha boca, por que eu não fui curado? Mas você tirou tempo sozinho com Deus para saber especificamente como Ele queria te curar? De que forma Ele queria te curar? Não, tem que ter isso? Tem que ter. Jesus disse uma coisa muito interessante para os fariseus. Ele disse assim: vocês procuram tanto e estudam tanto as Sagradas Escrituras, porque vocês acham encontrar nelas a vida eterna, porém vocês não querem vir a mim para terem vida. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: vocês são biblicistas, vocês são cheios da palavra escrita, mas vocês não querem ter relacionamento comigo como uma pessoa. E sem um relacionamento comigo, Jesus estava dizendo para os fariseus, vocês não vão poder ter palavra viva nos seus corações. Irmãos, naquela época, quem mais conhecia a Bíblia eram os fariseus. Mas o problema é que eles conheciam a Bíblia, mas não tinham relacionamento com Jesus. Não tinham relacionamento com Jesus. E o segredo de gerar fé no seu coração não é só saber o capítulo, o versículo e o livro. Tem que saber a Bíblia, tem que conhecer bem a palavra, mas tem que ter um relacionamento. Veja bem, você já notou por que Jesus, ele não curava as pessoas sempre do mesmo jeito? Sempre era diferente. Sempre era diferente. Uma vez chega um cego para Jesus e ele cospe no chão, né? Jesus que chegou para o cego, cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos do cego. Outra vez, Jesus tira o cego da vila e ora 2 vezes para ele. Primeira vez ele só vê como homens como árvore, depois ele enxerga bem. Terceira vez, Jesus só diz para o cego: vai, que a tua fé te curou. Agora eu lhe faço uma pergunta, escuta bem, isso aqui é muito precioso. Por que Jesus fez isso? Será que ele só estava querendo ser criativo? Tem alguns que até acham que essa é a base para as campanhas que eles fazem de criatividade. Toda semana tem que ter uma criatividade diferente, por isso que Jesus fazia essa criatividade também, cuspia no chão, tal. Baseado nisso, talvez a gente devia ter também a campanha do cuspe, né? Cuspe santo, ou do barro, do lodo santo, né? Aí põe uma caixa aqui na igreja, com um monte de terra, aí faz a fila dos doentes, a gente cospe na terra, faz um lodo e coloca no local da enfermidade, né? Agora, escuta bem, por que Jesus fazia aquilo? Não era para ser criativo não, irmãos. Por que ele fazia? Sabe por quê? Só tem uma resposta. É porque foi isso que o Espírito mandava ele fazer. O Pai mandava ele fazer. Jesus mesmo disse: eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu não falo nada de mim mesmo, só falo o que eu ouço o Pai me dizer para fazer. Então, quando a pessoa está doente, em vez de só pegar o versículo, está aqui escrito, está aqui escrito, não, ela tem que ter um relacionamento. Pai querido, está aqui a tua palavra, eu sei que o Senhor quer me curar, está escrito aqui na tua palavra. Agora, como é que o Senhor quer me curar? O Senhor quer que alguém cospe em mim? O Senhor quer que eu pule na piscina? O Senhor quer que o quê? O que o Senhor quer fazer? Eu estou aqui porque eu quero te ouvir. Porque a fé vem por ouvir e ouvir uma palavra de Deus, o rema de Deus. A fé não vem só por ler a letra seca.
isso aqui é muito profundo. Isso revolucionou minha vida. Eu comecei a fazer tudo diferente, porque eu, como pastor, recebo pessoas, toda hora me pedem, orem por mim, estou doente. Eu já tinha uma oração fórmula que eu fazia. Pai, em nome de Jesus, né, eu via, minha oração fórmula era totalmente baseada na Bíblia. Eu via que Jesus, raramente, assim, orava, ele mais dava ordens. Então, eu chego e falo assim, Pai, eu me uno em fé contigo e ordeno essa doença, sai agora em nome de Jesus, fique curado agora. Isso é uma oração bíblica. Mas esse Espírito Santo não está dirigindo para orar desse jeito. Era oração fórmula. Eu estava virando um fariseu evangélico, fazendo as coisas porque está escrito, não porque eu recebi uma palavra, um rema de Deus. Minha vida foi revolucionada. Tudo começou a mudar depois disso. Eu me lembro que uma vez eu orei, estava uma turma de pessoas querendo receber oração para o batismo com o Espírito Santo. E eu estava orando para essas pessoas, eu tinha pregado sobre o batismo com o Espírito Santo, muita gente falando em línguas. Aí me chamaram bem por aqui no palco, assim, nessa direção, se eu podia orar para uma jovem. Pensei que era para receber o batismo com o Espírito Santo. Eles falaram, não, ela está surda. Totalmente surda de um ouvido, quase totalmente do outro ouvido. Ela só pode ouvir se gritar muito alto, disseram para mim. Então fiz a oração fórmula. Amém. E quando eu estava bem por aqui, o Espírito Santo fala comigo. Não foi nessas palavras exatamente, mas foi mais ou menos assim que eu vi. Pisaste na bola de novo, né, meu filho? Como, Senhor? Você fez oração fórmula. Você não está esperando em mim. Me perdoe, Senhor. O que eu devo fazer? Eu volto lá com ela? Volta. Voltei. Eu aprendi o seguinte: antes de orar por alguém, ore primeiro para Deus. Falei, sim, Senhor, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, coloque seu dedo dentro do ouvido dela. Então, não foi com força, mas bem, não foi lá dentro, né, claro, mas calmamente eu coloquei aqui, ouvido. Eu falei, e agora, o que o Senhor quer que eu faça? Aí não falou mais nada. Aí eu só fiquei orando em línguas bem baixinho lá. E agora, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele ainda não falou mais nada. Quando Deus não fala mais nada, não inventa também, irmão. Eu já inventei muito no passado, eu reconheço. Aí eu fiquei lá, só orando em línguas baixinho. Aí, que mais, Senhor? Ele falou, não, está tudo bem, pode ir agora. Tudo bem. Quando eu estava mais ou menos aqui no palco, eu vi um grito. Ah! Irmãos, ela foi totalmente curada, virou uma santa bagunça o culto lá. No outro dia o pastor me liga, eu já estava de volta em Santarém, isso foi em Belém que aconteceu, o pastor me liga e falou, pastor, virou uma bênção, isso aí repercutiu. A mãe dela na próxima manhã, porque a mãe não tinha ido para o culto, não sabia que ela estava curada, e de manhã a mãe foi falar com ela, minha filha, o que você quer para tomar café, alguma coisa assim, foi gritar para ela falou assim, mãe, não tem que gritar mais não, Jesus já me curou, estou curado. Aleluia, glória a Deus. Eu estava uma vez orando agora não faz muito tempo atrás em Santarém, e as pessoas, eu estava pregando, de repente Deus falou assim para mim, e durante a pregação mesmo, falou assim, eu quero curar alguém do pé direito, no pé direito dele, aqui nesse lado do salão. Eu falei, irmãos, tem alguém aqui por acaso, um problema no pé, no seu pé direito? Assim, eu estou sentindo, eu posso estar enganado, mas estou sentindo que Deus está falando para mim que Ele quer te curar. Aí alguém levantou a mão, eu falei, vem aqui, irmão. Aí ele veio rapidamente lá na frente, falei, aí enquanto ele vinha, Deus falou assim, aí eu fui orando, Senhor, como que o Senhor quer que eu ore? Aí Deus falou assim, beija no local da dor. Aí, quando ele chegou lá na frente, eu vi aquele pezão assim, eu acho que estava de uma sandália, se não me engano, parecia um chulézão assim. Aí eu falei assim, eu acho que
eu falei, Senhor, eu acho que eu não ouvi bem a sua voz, não. Aí eu falei, Senhor, estou aqui. A igreja já era bem grande, não faz muito tempo atrás isso. Pensei, rapaz, como eu vou beijar o pé desse cara na frente de todo mundo aqui? Vou fazer uma oração. Mas, aí eu falei, Senhor, me perdoe, mas eu acho que só vou fazer uma oração aqui. Aí Deus falou assim no meu espírito, e falou assim, você não está crendo para ver aleijado andar, cego enxergar, morto ressuscitar? Falei, estou. Ele falou, se você não for fiel nas coisas pequenas, você nunca será fiel sobre as coisas grandes. Eu falei, me perdoe, Senhor, eu vou beijar o pé desse cara agora. Aí eu falei, irmãos, olha, aí eu expliquei para ele, pode parecer estranho, mas Deus me mandou beijar o pé, no lugar que está dor. Onde está dor, irmão? Ele mostrou bem no dedão do pé dele, assim. Aí eu peguei o pé aqui, bem no dedão assim, mas eu não orei, nem falei o nome de Jesus, eu só obedeci. A fé vem por ouvir e ouvir uma palavra de Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim, pergunta para ele como está. Eu falei, como está? Ele, estou curado, pastor, estou bem. Ele começou a pular e tal, aquela alegria. É tão gostoso ouvir a voz de Deus. Eu vou crescer, estou crescendo, aleluia, amém? Mas tem que começar beijando, às vezes, um pé. O pastor Show, ele diz o seguinte, que ele estava uma vez pregando e um homem trouxe a filha dele aleijada lá para frente, as pernas dela tudo torta, ela não podia andar, totalmente aleijada, e ele pegou a menina dos braços do pai dela, e estava segurando a menina assim, e falando, Espírito Santo, eu sei que o Senhor quer curar essa menina, Pai, mas me mostre pelo teu Espírito, o que eu devo fazer, como eu devo orar? Aí o Espírito Santo falou assim para ele, coloque ela no palco e pule em cima das pernas dela. Agora, deixa eu só abrir um parênteses, se você não tem certeza que está ouvindo a voz de Deus, não vai fazer uma coisa dessa, viu, irmãos? Tem que ter certeza mesmo que está ouvindo a voz de Deus. Mas ele tinha certeza. E ele colocou ela no palco, e ele começou a pular em cima daquelas perninhas. E ele falou que enquanto ele pulava, ele sentia os ossos esmagando, e ele ouvia o barulho daquilo esmagando debaixo dos pulos dele. E ele falou que a audiência, eu imagino, né, que a audiência fez assim. Imagino que o pai já estava para desmaiar. Mas enquanto ele pulava, a unção de Deus veio sobre ele. E ele agachou assim, afastou e pegou a mão da menina, ele saiu correndo e ela saiu correndo perfeitamente curada, para a glória de Jesus. Aleluia. Agora, eu estou convencido que muitas vezes, não é porque Deus não quer curar, né? Vem os pregadores de fé e falam, você não foi curado porque você não teve fé. Eu orei, mas você não teve fé, por isso que você não foi curado. O pregador de fé está errado, está condenando pessoas, está tudo errado. Aí vem o outro tipo de crente e fala assim, não, Deus não quer curar todo mundo, Ele quer que você sofra, e através disso você vai aprender muitas lições. Também está tudo errado, porque a Bíblia mostra claramente que Deus quer curar sim. A realidade é o seguinte, aquela pessoa poderia estar buscando mais ouvir a voz de Deus, mas às vezes ela, talvez nem crente não é, mas esse pregador, antes dele estar orando para as pessoas, ele não devia estar primeiro orando para Deus e recebendo palavras? Você já viu alguma vez Jesus orar por alguém e não funcionar? E ele não disse que as mesmas obras que ele fez nós também faremos e maiores do que elas? Eu acho que está na hora da gente receber palavras de Deus, receber palavras, e uma vez que aquela palavra está no nosso coração, ela vai gerar uma fé intrépida, viva e poderosa. Eu até falo sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias circunstâncias, sobre as finanças da sua igreja, da sua família, sobre aquele filho seu que está precisando de ajuda. Você já tirou tempo na presença de Deus e falar, Deus, me ensina a orar, como eu devo orar por ele? Qual é o segredo? Me dê uma palavra, Deus, para que essa palavra gere fé.
Saiba que essas palavras, remas, nunca vai contradizer o logos. E muitas vezes o próprio logos é que se transforma em rema, na medida que você tira muito tempo para meditar na palavra. O logos é poderoso. Você tem que meditar muito nele. Tem que estar com o coração cheio da palavra escrita, para que o Espírito Santo tenha muita matéria-prima para gerar rema em você. Mas não podemos cair no farisaísmo e achar, só porque eu tenho aqui, mas não tem relacionamento. Jesus falou, vocês estudam tanto a Bíblia, mas não querem ter um relacionamento comigo, vocês nunca vão ter a fé para ter a vida Zoe de Deus, a vida sobrenatural de Deus. Então, querido, sem dúvida, isso é o primeiro princípio para ganharmos respostas poderosas de oração. Nós vamos continuar no próximo estudo, mas antes ainda tenho um minutinho, deixa eu só encerrar essa parte, dizendo o seguinte: você e eu fomos escolhidos por Deus para orarmos e ganharmos grandes resultados, mas essas orações vão funcionar se nós entendermos o primeiro e o mais importante princípio: relacionamento com Deus, ouvir a voz dele, cultivar a intimidade com ele. Quanto tempo eu e você temos tirado só para dizer eu te amo e para procurar ouvir a voz dele? Muitas vezes nossas orações têm sido um monólogo, só nós conversando e não sentando quieto para procurar ouvir a voz de Deus no nosso espírito. Amém? Vamos curvar nossas frontes agora. Feche os seus olhos. Senhor, me perdoe. Quantas vezes eu tenho orado, mas eu não tenho esperado em ouvir a sua voz. Não tenho procurado ouvir a sua voz no meu espírito. Eu sei que é isso que gera fé. A fé vem por ouvir a tua voz dentro de mim. A tua palavra rema, que queima no meu coração, no meu espírito. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que separa tempo para realmente buscar intimidade contigo. Chega de religião, Senhor. Chega de só aprender princípios. Eu quero relacionamento. Eu quero vida. Eu quero ouvir a tua voz, receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.